Então, oficialmente agora vamos dar início a essa oficina. Essa oficina tem o nome de Advocacia, Interseccionalidades e Democracia, os desafios pós-pandemia. Trata-se de uma oficina proposta pela Associação das Advogadas e Advogados pela Democracia, Justiça e Cidadania e que conta com a coproponência e participação, e aí eu vou ter que ler todas as siglas aqui porque são várias, mas de qualquer forma já manifestando carinho pelo querido e querida que está aqui e pelo nosso querido Pauliotti, que nos acompanha desde São Paulo. Primeiro, a Associação Nacional para a Advocacia Negra, aqui com o Estevam Silva, o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, que é o nosso representante, o nosso querido Pauliotti, e o GAFEM, que é o Grupo de Advogadas Feministas, a doutora Ana Maria Martins. Temos duas baixas nesse nosso processo. Uma delas do grupo do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, conhecido e reconhecido GAJOP, que tem uma experiência internacional, né, de atuação internacional que é muito interessante e importante para a gente também, com a qual eu também tive a oportunidade de trabalhar recentemente, especialmente no processo do Márcio Barbosa, que chegou à Corte Interamericana, mas o Rodrigo Deodato estava agendado para janeiro e neste exato momento encontra-se na Europa, na França. Então não foi possível que ele estivesse presente. E a outra baixa, esta sim a gente precisa talvez pensar um pouco mais também, da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Quilombolas. E o nosso companheiro Nonato Masson, infelizmente, não pôde vir por falta de recurso. Então, isso é algo que a gente precisa pensar. A gente pensa, estamos aqui para discutir a interseccionalidade, a democracia e todos os movimentos que nós queremos fazer conjuntamente, mas é também fundamental que a gente pense que tudo isso depende de recursos que são efetivamente os recursos materiais também para que essa militância se garanta, né? Quero fazer aqui, antes de concluir a apresentação da mesa nos seus objetivos, dizer que essa mesa tem o apoio do Movimento Nacional de Direitos Humanos, o MNDH, da Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Transgênero e Intersexo, da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e da própria ABGLT, representada também pelo Pauliotti, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Quero agradecer demais a presença de todos e todas, peço licença para saudar todos e todas na figura do nosso representante maior aqui, o Dr. Aldo Arantes, advogado representante da nossa ADJC, mas a figura histórica a quem todos reverenciamos, e se nós vamos falar de democracia aqui, nada melhor do que relembrar a história de luta, a história de vida, a dedicação ao povo brasileiro, e lembrar que se nós estamos aqui é porque nós temos caminhos trilhados pelo Aldo Arantes na Assembleia Nacional Constituinte, de tudo que veio antes e tudo que vem depois, e ele aqui continua firme e forte dizendo pra gente que a gente não tem o direito de parar, a gente tem que continuar, Então, qual é o objetivo e o centro dessa mesa? Eu vou fazer uma explanação inicial. O nosso grupo pressupõe que não será um grupo tão maior, espero que outras pessoas cheguem, mas eu acredito que não será um grupo tão maior, mas de qualquer sorte, que sigamos a seguinte dinâmica, com as falas das organizações aqui representadas, né, pelos colegas que vieram, mas depois, na sequência, a possibilidade de algum debate com aquele comedimento natural para que as falas não se estendam tanto e a gente tenha a oportunidade de todo mundo falar e todo mundo participar. Então, começo eu aqui como, nesse caso, representante da ADJC, da nossa organização, dizendo a vocês que essa mesa, ela surgiu da necessidade de nós discutirmos primeiro
os desafios pós-pandemia. Isso era uma ideia de que nós pensássemos a advocacia nesse pós-pandemia. E juntamos aí essas duas diferentes dimensões. Uma delas que, óbvio, está interligada com a discussão que nós estamos fazendo, porque nós estamos em um momento pós-pandêmico, mas um momento de disputa pela democracia, por um conceito de democracia, por um viver democrático. Eu hoje pela manhã ainda participei da mesa do Eixo 2, que era sobre democracia, forças sociais e arquiteturas do sistema de justiça. E participando dessa mesa eu dizia que a democracia é um termo polissêmico e que a gente precisa disputar esse conceito, e disputar esse conceito significa dizer que a democracia para nós é algo que se constrói no coletivo e, portanto, ela não se coaduna com o estado de coisas que nós temos hoje de desenvolvimento desse modelo de expoliação que agora já se coloca nos marcos de uma racionalidade neoliberal, em que cada um por si, ninguém por todos, espero, porque é isso, mas de qualquer sorte, cada um por si, que as demandas de cada um sejam satisfeitas e isso é o que importa. E, portanto, a gente falar hoje de neoliberalismo está absolutamente conectado com a ideia de uma reconstrução democrática. Por outro lado, a interseccionalidade agora entra para a gente porque nós precisamos, e eu sou uma pragmática, penso que nós precisamos fazer discussões que são teóricas, e essas teorias são todas importantes, mas a gente precisa pensar na prática como a gente conjuga as nossas diferentes lutas. E nesse sentido foi juntar a interseccionalidade dizendo que a advocacia negra, a advocacia feminista, a advocacia LGBT, a advocacia dentro de uma perspectiva de luta dos trabalhadores e trabalhadoras também, portanto, junta aqui uma bandeira que a gente precisa levar adiante, que é de gênero, raça, classe, orientação sexual, para que a gente possa enfrentar esses desafios todos. Eu estou fazendo essa introdução um pouco mais longa, porque quero, a partir do momento que terminar de falar, também esgotar as minhas colocações, mas dizer que a ideia da interseccionalidade, de estarmos aqui com a Anã, com o Grafem, com o Gavites também, é a ideia de que a gente possa pensar a partir daqui uma estratégia de luta conjunta que seja, claro, também fora do sistema, afinal somos todos e todas, antes de sermos advogados e advogadas, também somos cidadãos, cidadãs e tal, mas dentro do nosso métier, do nosso lugar de realização da nossa profissão, que é o sistema jurídico, também buscar criar as tensões que precisam ser criadas por dentro. Então é muito importante que nós tenhamos aqui a oportunidade de pensar gênero, raça, classe e advocacia que cada uma dessas dimensões representa, a unidade, a interseccionalidade, portanto, entre todas essas, mas vai ser a estratégia de luta mesmo. Ou seja, como é que a gente começa um processo, que tipo de processo, e agora eu estou falando de processos judiciais mesmo, nós iniciamos e com quais perspectivas. Agora sim, faço as minhas considerações aqui iniciais, dizendo que me parece que é cada vez mais importante que a gente tenha a dimensão de que os processos de reivindicação por direitos que são levados para dentro do sistema de justiça, eles têm de mirar para fora do sistema de justiça nacional. Ainda que nós tenhamos muitas discussões que chegam à nossa Corte Constitucional, né, o nosso Supremo Tribunal Federal, e que tenham ali respostas do Supremo Tribunal Federal,
Mas também é fato que, e aí aqueles e aquelas que trabalham muito mais, como a área que não é a minha, né, do direito do trabalho, mostram que quando as discussões são discussões a respeito do modelo econômico, das incursões do neoliberalismo, o Supremo Tribunal Federal não responde assim. Ou seja, não responde às demandas dos trabalhadores e das trabalhadoras. E aí, se a gente pensar só dentro da caixinha, a gente olha e diz, ah, isso é um problema dos trabalhadores e trabalhadoras. Só que os trabalhadores e trabalhadoras são pretos, são pretas, são gays, são lésbicas, são mulheres. Ou seja, a gente precisa pensar sobre essa interseccionalidade e, pensando sobre isso, entender o que a gente pode avançar para além do Supremo Tribunal Federal, com todas as dificuldades e reconhecendo os limites do sistema internacional também. Até porque a gente não pode, de uma forma ingênua, acreditar que recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, buscar manifestações em outros organismos, enfim, Organização Internacional do Trabalho, buscar os contatos, como a gente tem buscado muito, com as relatorias de combate ao racismo, com as relatorias de combate à violência contra a mulher, vai resolver. Mas, por um outro lado, eu acredito que a gente está entrando num rumo que em outros lugares da própria América Latina já tem um caminho bem mais trilhado e que a gente precisa aprender a fazer e aprender a fazer bem melhor, que é chegar realmente nesses lugares que talvez não nos tragam, e aqui eu vou fazer uma menção a um caso específico do qual eu participei mais recentemente, que é o caso do feminicídio Márcia Barbosa, que é a primeira condenação por feminicídio do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e que vai trazer repercussões, talvez repercussões mais tênues ainda dentro do sistema de justiça, em termos de direito positivo e outras modificações nesse aspecto, mas, por um outro lado, politicamente é um trunfo que nós temos. Então, eu aprendi assim, ainda muito jovem, sabe, lá no século passado, enfim, jovem advogada, a Silvia, jovem advogada, e aprendi com o Movimento Sem Terra que algumas vezes, ou muitas vezes, uma derrota jurídica é uma vitória jurídica. Então, pensar os nossos processos, que são essas nossas demandas, as demandas que o Paulo leva lá no Supremo Tribunal Federal com a coragem, com a competência que leva em relação à criminalização da LGBTI-fobia, em relação a algo que, com muita honra, eu tenho o prazer de ombrear com ele a tese da legítima defesa da honra, de todas as demandas que a ANAM leva, junto à OAB também, para que nós tenhamos o respeito efetivo às cotas raciais e de todas as demais discussões que são feitas pelos diferentes grupos, como chegarmos unidos nestas demandas, né, para que nós não cheguemos, como nós ainda estamos ainda nos nossos tribunais, com os nossos grupos, os nossos nichos. Ah, isso aqui é um problema LGBT, se é um problema LGBT, as organizações LGBT que se unam. Isso aqui é um problema negro, então as organizações negras que se reúnam, ou indígenas também, a gente também tem que tratar dessa perspectiva e de todas as demais. Então, como é que a gente consegue nos articular e como nós conseguimos nos articular para que a gente tenha esse poder, seja por instrumentos jurídicos. A gente pode pensar nos amicus curiae, o Paulo é um incentivador de amicus curiae, ou seja, de outras organizações, ainda que a gente tenha que enfrentar as discussões sobre a pertinência temática e tudo, mas mostrar que nós somos movimento, que nós estamos unidos e unidas. Então, na minha perspectiva, e eu aqui já vou
concluindo, logo na sequência para passar o Paulo e depois o Estevam e depois a Ana Maria, é de que dessa nossa oficina a gente trace caminhos, nessa nossa reunião de trabalho, na verdade, nessa reunião de trabalho, a gente trace caminhos conjuntos em que a gente consiga transformar a interseccionalidade que alguns querem transformar também só numa chamada acadêmica, na realidade prática de luta dentro do lugar onde nós lutamos, que é o sistema de justiça. A gente escolheu lugar para... Falando do movimento Sem Terra, agora eu lembrei de uma outra experiência de vida que foi muito interessante, ainda também lá naquele tempo. Eu lembro que uma das primeiras atividades das quais eu participei foi uma ocupação que o movimento Sem Terra fez aqui em uma fazenda, e chegou um determinado momento que os companheiros todos levantaram da reunião, as companheiras, e disseram assim, bom, então vamos, tu vai pra lá, tu vai pra cá, tu vai pra cá, e eu também, né, levantei, animada, também vou, e eles olharam pra mim assim, não, tu fica aqui. Aí eu, mas como assim, eu fico aqui? Aí ele falou assim, porque tu é mais importante que a gente lá no escritório. Então, são coisas com as quais a gente vai lidando e aprendendo. Qual é a minha tarefa? Qual é o meu lugar? Então, eu tenho que fazer isso. Então, é isso que a gente vai fazer. E a gente vai fazer bem. Então, fazer essa disputa e fazer bem, saber o que está fazendo e entender os nossos limites também. Então, eu acho que seria isso para a gente começar. Sintam-se todos, todas muito à vontade. Tem um lugarzinho aqui também, se você quiser passar para cá, ó. Ainda tem mais um aqui. Bem aqui. Obrigada. Venha para cá. Obrigada. Vou passar agora para o Paulo Iotti, doutor Paulo Iotti, doutor em Direito Constitucional. Eu não vou fazer as apresentações todas dos currículos, se vocês me permitirem. Só vou fazer as referências aqui, que são as referências das organizações que participam, porque, como eu disse, esse é o nosso objetivo. Então, vou passar para o Paulo Iotti, esse advogado que eu admiro imensamente e que tenho prazer imenso de conviver, né? Quase que diariamente, né, Paulo? Trocando ideia. O mundo está tão complicado que a gente se fala praticamente todos os dias sobre tantas coisas, sobre tantos processos. Uma das últimas, só para lembrar aqui antes de passar para o Paulo, uma das últimas ações que o Paulo ingressou no Supremo Tribunal Federal foi a DPF questionando o ato de graça concedido àquele lá, né? Por aquele lá e aquele lá. E tá aí um advogado que nos representa muito. Paulo, com você então. Pelo convite, por tanto afeto, por ter possibilitado essa minha fala. Boa tarde a todas, todos e todas. Um grande prazer, uma honra estar falando com vocês, em Fórum Social Mundial, nesse evento capitaneado pela Soraya, que puxou, né, a organização. Soraya é nossa, sempre falo, vou repetir eternamente, Soraya, você que nossa rainha da epistemologia emancipatória, do direito penal e processual penal emancipatório, feminista, em especial, mas emancipatório em geral. Pedindo desculpa por não estar presente, eu pretendi estar aí em Porto Alegre, mas por uma série de questões pessoais e profissionais, eu só pude confirmar em cima da hora. E citando o que a Soraya falou, né, sobre o colega, né, da associação indígena que não pôde ir, né, quando eu pude ver a passageira, estava R$2.000 por trecho. Então isso acabou inviabilizando, né, a minha presença. Então agradeço a Soraya, a Ana, todos que possibilitaram a minha participação. Eu estava revendo aqui, né, os objetivos do Fórum Social Mundial, né, principalmente, né, no próprio site do Fórum, a união de pessoas indignadas com o neoliberalismo e as opressões que ele gera e que buscam uma nova forma de desenvolvimento social. Mas, pelo menos desde 2005, felizmente, ele passou a se preocupar também com questões raciais, de gênero e diversidade em geral, integrando os termos do próprio site do Fórum.
E aí eu cito isso porque, certa vez, um rapaz, né, perspectiva socialista, marxista, enfim, já foi me ironizar no debate sobre direitos LGBTI e falar de que adianta os homens gays, as pessoas gays, lésbicas, bissexuais poderem casar se não tem emprego. É uma dicotomia toda, boba, muito equivocada, né? Direitos humanos devem ser buscados de forma integrada e universal, eu concordo com quem fala, não se deve separar de maneira absoluta direitos individuais, direitos sociais, ele só pode exercer os direitos sociais se tiver direitos individuais respeitados e vice-versa. Mas eu sou advogado e eu sei responder esse tipo de coisa, né, Soraya? Eu falei, então de que adianta, eu sei brincar também, de que adianta eu ter emprego se o dia que eu me assumir como gay eu vou ser demitido por homofobia? Foi em 2018, se não me engano, que o Banco Itaú, patrocinando a parada do Orgulho LGBTI+ de São Paulo, teve uma agência aqui em São Paulo que demitiu um gerente porque ele se assumiu gay. Sabe, mesmo que ele colocou a foto dele e do companheiro na mesa. Quando o homem hétero, a mulher hétero faz isso, é a coisa mais normal do mundo. Quando o homem gay, a mulher lésbica, a pessoa faz isso, você está mostrando o que você faz na sua intimidade, outras besteiras incoerentes. Então eu falo isso porque é importante a gente ter presente, né, que tanto as lutas contra as discriminações por classe social, contra o neoliberalismo, não podem nos cegar, né, a luta imediata hoje pelo respeito a direitos humanos de minorias sociais, né, grupos vulneráveis em geral, quanto grupos vulneráveis em geral também têm que participar das lutas contra discriminações de classe, as opressões do neoliberalismo também, porque nós, grupos vulneráveis, estamos nas profissões mais vulnerabilizadas. Também as pessoas LGBT+. A população negra é um fato bem notório que está nas profissões mais marginalizadas pelo racismo negrofóbico e estrutural que assola a sociedade, mas também a população LGBT+. Telemarketing é o único serviço que contrata pessoas trans. O aspas, Deus mercado, fecha aspas, Deus minúsculo, na verdade o demônio do mercado, né, organizando, aparentemente entendeu que como no telemarketing você não vê a pessoa, só fala, então tudo bem contratar pessoas trans aí. Homens gays ditos afeminados, mulheres lésbicas ditas masculinizadas, assim por diante. E qual que é um dos muitos problemas disso, entre muitos que a gente poderia falar? Telemarketing é terceirizado, paga um salário mínimo, em condições de trabalho precárias, né? O Supremo Tribunal Federal permitiu a terceirização da atividade de fim, ele desconsiderou esse fato objetivo, de muitas pesquisas provaram, que os serviços terceirizados são os que mais acontecem no acidente do trabalho, os mais precarizados, pagam menos. Então, nós, minorias sociais, estamos nesse trabalho precarizado. Então, a luta pelos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, não pode fechar os olhos à luta contra a opressão de minorias e grupos vulneráveis e vice-versa. Estamos todos e todos no mesmo barco. O que eu conclamo a todos pensarem com todo respeito, ao contrário do que certa vertente da esquerda quer, não dá para esperar a revolução socialista para ter a minha cidadania enquanto homem gay, enquanto mulher negra, enquanto pessoa com deficiência respeitada. Até porque a revolução socialista não resolve tudo, né? A revolução descriminalizou a homossexualidade, mas um pouco depois, só vindo para o Estado, se recriminalizou. Então, assim, a gente precisa do respeito à nossa cidadania hoje, imediatamente. Respeitada a interseccionalidade das opressões, a multidimensionalidade e a multidimensionalidade das opressões, não sei que hegemonicamente se diferenciam os termos, né? Simone de Beauvoir tradicionalmente considera a mulher como o outro do homem, o homem como universal, que naturaliza a sua identidade masculina e considera a mulher como o outro. E aí a Grada Quilomba, né, se não me engano, de ser lendo de Jamila Ribeiro, fala a mulher negra é o outro do outro, não é? Então, quer dizer, a questão do feminismo branco não abarcar as especificidades do feminismo negro. Aí eu sempre falo, imagine a mulher negra, trans,
lésbica, com deficiência, estrangeira, enfim, é o outro do outro do outro dízima. Então, é o fenômeno das minorias dentro das minorias. Então, essa pessoa sofre uma discriminação que tem uma intensidade, ou pelo menos diferente de quem não tem todas essas características. Eu sofro homofobia, eu sofro gayfobia enquanto um homem gay, mas eu sou branco, classe média, advogado, tenho privilégios que muitas pessoas não têm. Um homem gay negro, principalmente de classe social mais baixa, sofre mais discriminações do que eu, e assim sucessivamente. Não se deve ter Olimpíada de opressões, mas é preciso reconhecer, né, essa especificidade. A minha arena, né, o Soraya sabe bem, falou muito gentil, né, principalmente o judiciário, embora vá no Congresso Nacional, seja aqui fora, né, no Brasil, participar de outras arenas importantes. Eu sempre brinco que a minha dúvida não é sobre a quem no processo, né, então, a gente tem tido vitórias muito emblemáticas no Supremo Tribunal Federal. Eu fiz as ações que fizeram o Supremo reconhecer a homofobia como crime de racismo, sem legislar e nem fazer analogia. Quem disse que fez uma coisa ou outra não deu a decisão, está dentro do plano dela. Raça como um dispositivo de poder, pelo qual o grupo dominante se naturaliza e inferioriza de forma desumanizante o grupo dominado. Racismo como a inferiorização desumanizante de um grupo social relativamente a outro. Para sintetizar muito, ano passado, na decisão, isso é a doutrina do aquele bem, do crítica da razão negra, por exemplo. E como a senhora mencionou, né, a ação que o Supremo, por unanimidade, embora numa cautelar, né, vai deve jogar de novo, proibiu, eu sempre uso adjetivos de propósito, a nefasta e anacrônica tese de lesa humanidade da legítima defesa da honra, sim, pela qual um homem se acha no seu direito de matar uma mulher. Por traição afetiva, ou pior, suspeita de traição afetiva. E aqui a gente entra na interseccionalidade, né? Quando o caso foi julgado, né, se lembrou muito, do famoso caso da Angela Diniz, porque nem todo mundo sabe que a defesa do acusado, no primeiro julgamento, depois que foi anulado, ficou fazendo indagações sobre a orientação sexual da Angela Diniz. Ela foi classificada como bissexual e por isso como promíscua, e por isso desqualificada moralmente, como se isso justificasse de alguma forma a conduta dele. Ela fosse promíscua e não era, ela fosse bissexual, não sei, mas assim, é a nefasta estratégia de defesa criminal de você desqualificar, tentar desqualificar moralmente a vítima, principalmente num júri, para tentar absolver, no caso feminicida, por preconceito do júri. E tem a advocacia de defesa que acha isso a coisa mais natural do mundo, né, Soraya? Eu mando estudar e eu sou grosso, né? Júri não foi inventado para permitir a absolvição de homicida por preconceito do júri, porque o júri despreza a vítima. Isso aparentemente precisa ser reiterado. Mas por que eu entrei com a ação? E aí, citando um grande argumento de autoridade, vocês já ouviram falar, Soraya da Rosa Mendes, processo penal feminista, o direito à raiva. A raiva que nos leva à indignação, que nos move a não aceitar a subalternidade pela infantilização que Lélia Gonçalves já denunciava, né? A gente teve aquela decisão surpreendente de uma turma do Supremo que anulou decisões, né, que tinham anulado o júri, onde a única matéria da defesa penal era a legítima defesa da honra. Eu falei, o júri decide por íntima convicção, beleza. Uai, Soraya. Mas o júri sempre decidiu por íntima convicção e sempre se admitiu a anulação por manifesta contrariedade de prova dos autos. Não dá para entrar muito nesse tema, né? Tem um tempo limitado hoje. Mas enfim, a gente teve uma turma por 3-2 falando isso horrorizou, né, parte da comunidade jurídica, pelo menos a parte realmente preocupada com a defesa dos direitos humanos, que perdão é a provocação. Porque é uma coisa metafísica. Um advogado vai falar, Paulo, não tem como eu saber se o júri absolveu só por legítima defesa da honra. Uai, a defesa falou só disso. Mas absolveu por quê?
é incrível algumas coisas que a gente escuta. Então, assim, foi a ação, se a gente não fizesse aquela ação, ia se consolidar esse entendimento da culpa do Supremo. Felizmente a gente conseguiu, então, reverter isso no caso, né, do feminicídio, embora ainda esteja em discussão no Supremo, se pode ou não haver absolvição por clemência de maneira manifestamente arbitrária, espero que o Supremo deseje isso. Clemência só se houver inexigibilidade de conduta diversa. Mas assim, então, quando eu entrei com essa DPF 179, depois eu descobri que fiz um aditamento, né? Porque ele procurou o Luiz Morte, histórico ativista gay, do movimento LGBTI, no mapeamento de assassinatos homotransfóbicos, e ele me falou, eu confesso que eu sabia. A tese de legítima defesa da honra era usada para justificar o assassinato homotransfóbico. Matavam-se gays, matavam travestis, etc. E falava que isso era legítima defesa da honra por qualquer motivo. Nos Estados Unidos tem uma defesa absurda do favor gay. Oi? O homem hétero fala, nossa, me assustei com ele ser gay, fiquei com medo de ser molestado, sei lá, e matou por isso. Absolve. Ou dá uma pena ínfima, como se isso fosse justificativa, para mim é agravante pelo motivo todo. Então, acho que eu estou dando esses exemplos, né, quer dizer, porque no caso da legítima defesa da honra, né, que é um tema eminentemente do direito das mulheres, né, que pensa mulheres cis, principalmente, mas não tem que acabar com a população LGBT mais também. Então a gente tem que sempre ter um enfoque interseccional, multidimensional. E a finalizar, então, citando rapidamente um ou dois casos da Corte Interamericana, Soraya, me interrompa, a gente vai passar por tempo. Por favor. O caso Azul Rojas Marim versus Peru de 2020, olha que interessante, a Corte Interamericana analisou um caso de uma pessoa que se identificava no primeiro momento como homem gay, mas depois se assumiu como mulher trans. Mas foi vítima de detenção ilegal, discriminatória e arbitrária, supostamente para fins de identificação, em razão da sua orientação sexual percebida e depois do identidade de gênero. Quer dizer, a polícia identificou como um homem gay, mesmo que quando se assumiu como uma pessoa trans, continuou sendo tratado como um homem gay e depois como uma pessoa trans. Então teve uma discriminação por orientação sexual e percepção de gênero atribuída. Você é discriminado não só pela sua identidade, mas pela identidade que te é atribuída por terceiro. A gente teve casos no Brasil de pai e filho, no caso de irmãos gêmeos e outro, que foram agredidos, que estavam abraçados e foram confundidos com um casal gay. Porque estavam abraçados, dois homens héteros não podem se abraçar mais. Ou masculinidade tóxica, minha Deus. Então, você teve então, um reconhecimento de um contexto de discriminação estrutural contra a população LGBT. E mais, aonde a pessoa foi vítima de detenção para identificação só pelo fato de estar num lugar supostamente frequentado por pessoas que supostamente violam a lei. Isso fez uma decisão. Isso acho que estava pelo ano, não questionou. E quando foi preso, sem motivo objetivo nenhum, só por achismo subjetivo, foi vítima de violência, inclusive sexual, discriminação, tortura, em razão de orientação sexual e expressão de gênero. É a mesma coisa que acontece com pessoas negras. Porque no Brasil você tem prisões, detenções para averiguação, etc., por aspas, atitude suspeita. Eu não consegui pegar hoje, a gente felizmente teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça bem recente, finalmente, né, Soraya, Estevam, declarando a ilegalidade disso. A polícia tem que ter, como é que fala com a processo penal, fundada suspeita, tá bom, fundada suspeita não pode ser o alvo do meu achismo. Tem que ter um elemento subjetivo. E a polícia parou e estava sem documento. Desde onde andar sem documento é crime, ilegal? Não existe, a gente anda por cautela, por essa situação de violência policial estrutural. Isso aconteceu com um ativista negro, né, youtuber, o Spartacus, recentemente, que eu conheço diretamente, que foi abordado pela polícia e estava olhando o celular por 10 minutos. E
foi a atitude suspeita para a polícia. Então a gente pode pensar, né, em várias ações, né, inclusive essa atitude suspeita, eu confesso que tem uma DPF sobre a casa, eu faltava determinar, estava no grupo dos pedidos, a adesão da CJ me ajudava. Então a gente pode pensar em várias ações para combater as discriminações estruturais. Eu concordo muito com a Soraya, a gente não pode achar que o judiciário é a panaceia de todos os males, mas é uma base da democracia constitucional que a gente tem. Para direitos sociais, trabalhistas, o Supremo realmente está muito. A única coisa que o Supremo derrubou da reforma trabalhista foi mulher grávida poder trabalhar em ambiente insalubre e com atestado médico. E, na verdade, teve também uma sobre justiça gratuita, que foi até bem surpreendente. O Supremo é um tribunal que se mostra neoliberal, né, por ninguém. Embora seja um tribunal muito protetivo de minorias e grupos vulneráveis. Só que isso não pode fazer parte das esquerdas menosprezar o tribunal, nos acusando de ingenuidade, eles querem nos enganar, né, Soraya? Pobres minorias que não sabem pensar epistemologicamente de maneira própria para se desfazer de direitos sociais. Bom, em primeiro lugar, quem aprova as reformas é o Congresso Nacional, está por do Congresso. O Supremo era, e era feio, ao não derrubá-las. Mas as coisas têm que ser colocadas no seu devido lugar. Mas, então, a gente pode tensionar o Estado brasileiro por ações judiciais de advocacia estratégica, que a gente veja, né, que tem uma boa chance de ganhar. Mas, assim, você aprovou uma reforma. Ai, meu Deus, acabou de ser aprovada uma emenda constitucional perdoando estados e municípios que não entraram usaram o percentual mínimo de investimento de recursos para educação, saúde, sei lá. Eu quero pode ir contra isso, porque eu tenho uma raiva, indignação contra os atores. Se a gente não for ao Supremo, a gente vai fazer o quê? Enquanto a gente não consegue uma emenda constitucional que revolve. Não adianta gritar golpe, 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 fascista, fascista, fascista. A gente tem que tensionar. Então, eu finalizo, acho que eu passei do meu tempo, 15, 20 minutos, me perdoem, mas acho que tem em mente essa luta interseccional e multidimensional para lutar tanto, não só pelos grupos que a gente faz parte desse golpe, como de todas as minorias e grupos vulneráveis, porque todos e todos somos subalternizados de alguma forma. Então temos que ter os nortes em comum para, para lutarmos. E de minha parte, ainda mais agora que a homofobia foi reconhecida como forma de racismo, você já lutava contra o racismo negrofóbico, como era possível, ainda mais comigo, não é? Eu fiz ali costure, né, junto a identidade colorida LGBTI, junto com os alunos dele, o Jefferson Matheus, do MNU, de Silva Júnior, gerando a decisão da injúria racial como forma de racismo, perspectiva. E na criança, a injúria racial também é uma outra luta. Mas era isso, então perdoe não ter programado minha fala de passagem. Obrigado, bom tempo comigo. Obrigada. Vamos então de imediato passar para Estevam, a Associação Nacional da Advocacia Negra. Obrigado, Soraya, Paulo, brilhantemente, como sempre. Prazer conhecer aqui a Ana Maria, não conhecia, tivemos nossa querida Lialda antes, prazer conhecer. E a Soraya, que é querida Soraya, acho que é querida por todos aqui, eu sou admirador mesmo, não porque eu estou aqui contigo, né? Mas eu sou seu admirador de carteirinha há muito tempo, que eu admiro, que eu a sigo e que eu gosto das coisas que ela escreve, das coisas que ela faz. Então, assim, estou muito honrado de estar aqui ao seu lado, assim, uma honra imensa mesmo, de coração. Mas, falando um pouco, se me permite, depois fala se eu passo da hora que os advogados começam a falar, esquece da vida, né? No começo eu sou tímido, depois esquece que tem um tempo. Falar um pouquinho da associação, para quem não conhece, a Associação Nacional da Advocacia Negra, e nós estamos propriamente ditos há 6 anos, assim, estabelecidos,
mas que eu venho nessa luta já tem uns 10, 11 anos. E da onde mais ou menos que surge essa luta? É justamente que quando eu passava isso em 2008, 2009, quando eu transitava em São Paulo nos fóruns, eu via um outro advogado ali, mas aquela coisa assim, muito pulverizada, muito perdida. Eu falei, puxa, a gente tinha que encontrar esses advogados. Cadê os advogados negros? E o negro, em quase todas as profissões, nos espaços, ele se sente muito sozinho. É igual eu, quando eu chego nessa cidade, parece que só tinha muito de advogado negro. Mas eu sei que tem mais por aí. Mas eles estão perdidos. Então a associação procura aglutinar esses advogados, aglutinar essa profissão. E uma discussão que sempre surgia era, mas o que é advocacia negra? A advocacia não é uma só, o direito não é um só, a lei não é um só. Para que falar em advocacia negra? Eu falei sim, é necessário falar em advocacia negra, porque nós temos nossa especificidade, nós temos diversas questões que não é tratada pelo direito, que não é tratada pela ordem. Então é preciso pensar e que nós tentamos ali muito humildemente ser um porto seguro, ser um espaço para esses advogados, para essa advocacia negra. Então assim que surge. E há muito tempo, desde 2014, eu acho, nós já fizemos o pedido para a OAB, justamente para ela fazer um censo e encontrar esses advogados negros. E ela veio relutando, não e tal, e ainda hoje, enfim, mas agora 2020, né, que foi 2020, no final da gestão, eles sim aceitaram a fazer esse censo, a colocar esse censo para mandar. Muito, né, com passos de formiga e sem vontade, mas estão fazendo mais, existe um censo aí, nós estamos lá brigando para que esse censo seja, né, para que todos os advogados, já feito um novo recadastramento de todos os advogados, para nós sabermos cadê esses advogados negros. Na associação nós temos em torno de uns 10 mil associados, pensando no Brasil, mas eu sei que tem muito mais. Eu digo, né, eu não sei se no Brasil nós já temos 2 milhões de advogados, mas pensando em 190 mil, 2 mil, eu acho que tem, no mínimo, tem 150 mil advogados negros. No mínimo. E nós queremos saber, cara, cadê esse? Como é que está? Como eu digo, a associação ela faz o trabalho, mas ainda, logicamente, é muito aquém do que a OAB faz e do que a OAB pode fazer. Então, nós temos esse trabalho de valorização, de conseguir encontrar. E esse trabalho, quando a gente pensa na associação, nosso primeiro trabalho é a valorização da advocacia negra. A valorização do advogado negro. Porque nós não somos valorizados, a advocacia negra principalmente, e aí, enfim, homem, a questão da mulher, do negro, como o Paulo muito bem falou, da mulher advogada negra, do trans, é muito pior. É muito pior. Logicamente que eu falo ainda de um lugar de um homem negro. Mas se eu for pensar numa mulher trans, se eu for pensar num deficiente negro, aí fica muito mais difícil. E nós começamos esse trabalho de valorizar esse advogado negro, de mostrar para ele e também mostrar para a sociedade que ele tem algo a oferecer. E uma das perguntas que eu faço aqui, quando eu ouvia, eu pensava nisso. O negro e a população negra, outro advogado negro, não contrata profissional negro, não contrata outro advogado negro. Eu não sei se uma mulher contrata uma mulher, acredito que sim. Se uma pessoa trans contar com problema, procura, mas nós temos essa dificuldade. E é lógico que essa dificuldade foi construída no desvalor da população negra. Isso foi construído, nós sabemos disso, porque nós temos excelentes profissionais. Aliás, se fala-se muito, me lembro dos grandes escritórios, que é um dos pontos que eu passo. Olha, mas cadê o profissional negro qualificado? Nós queremos, a Soraya vai saber muito bem disso, que nós queremos um advogado negro, mas seja da faculdade de ponta, né? Daquelas das 5, das 10 mais faculdades do país. E aí eles diziam que não tinha, não, mas a gente precisa de um advogado que fala inglês, tenha feito intercâmbio. E eu falei, não, na associação nós temos esse advogado. Até o advogado que estudou em Harvard a gente tem na associação. Mas vocês vão pagar quanto ele merece? Não dá para contratar um advogado com um currículo desse para lá receber R$1.000, R$2.000, como eles fazem, né? Com o advogado júnior, ou seja, não dá para vocês fazer isso. Tem que respeitar. Se vocês respeitar, nós temos sim. É lógico que a população negra tem sim, o advogado negro, tem sim dificuldades na questão do estudo, na questão do mestrado, do doutorado, mas nós temos esses profissionais. E por que até esses profissionais não estão inseridos? E não estão inseridos. Então nós precisamos sempre pensar nisso. E aí, com certeza tem aqui também a questão dos grandes escritórios, de uma pesquisa que já está até um pouco antiga, de 2016, falando, né, uma coisa que nós já sabíamos, mas essa pesquisa dizendo que o advogado negro, que a população negra, o profissional negro, não participa dos grandes escritórios. E eu falei, puxa, mas
tem coisa errada. É como assim, a população negra? Os negros não participam dos grandes escritórios. E aí, nessa pesquisa atrás, eu vou chutar aqui que são 15 os maiores escritórios que estão no Brasil inteiro, aqueles escritórios de renome, deixa eu falar aqui que vocês conhecem, os maiores escritórios que estão no Brasil inteiro, menos de 1% dos profissionais, dos advogados que estão nesses escritórios são negros. E por quê? Se o advogado negro tem currículo, sim, por que não aceitam esse advogado? Por que não estão incluindo esse advogado, essa advogada? Eu participei de algumas reuniões com eles na construção disso, para tentar. A primeira desculpa era isso, não, mas falta currículo. E me lembro de uma das conversas fora da reunião, um desses proprietários do escritório falou: mas se o advogado negro não for extremamente bom, ele não vai entrar no escritório. Ele falou assim: ele não vai entrar no escritório. Eu fiquei pensando, tá, mas se for um advogado branco, e o filho do seu amigo, do seu primo, será que ele é extremamente bom? Né? Será que ele veio dessas faculdades de ponta? Mas se for um negro, como sempre, né, quando pede inglês para negro, é o inglês, né, avançadíssimo, não é só o inglês intermediário, não, é avançadíssimo. Sendo que me lembro de alguns colegas que falam: não, a pessoa foi lá, se falou qualquer coisa, ela ouviu, tá certo, você já sabe inglês, já tá dentro do escritório. Mas se é um negro, você tem que saber contar piadas, né, na outra língua, tem que ser assim, né, que é uma coisa realmente difícil. Então a população negra passa por isso, a advocacia negra passa por isso. E aí eu me pergunto, e eu sempre fico me perguntando quando surgem essas questões, quando surgem esses homens, esses kamikazes que eles colocam, assim, o negro não está nos grandes escritórios. Eu falei, tá, mas tem uma importância financeira, logicamente, de estar nesses escritórios. Mas eu falei, além da importância financeira, o que tem por detrás do negro não estar nesses escritórios? Isso realmente prejudica a população negra e a advocacia negra? E aí eu percebo, e aqui para a gente pensar sobre isso, convido a vocês que não pensaram sobre isso, que qual que é a importância desses grandes escritórios? É que os ministros, os juízes e tudo mais, quando eles se aposentam, para onde que eles vão? Eles vão para esses escritórios. E quais são os escritórios que estão ganhando todas as causas? Quais são os escritórios? E aí me lembro, 2011, 2013, Joaquim Barbosa, quando ele falava que os advogados ficavam com gracejo com juízes, e a advocacia e a OAB ficou bravíssima com o Joaquim Barbosa de ter dito isso, não me lembro o ano exatamente, que ele falou, acho que foi em 2013 mais ou menos, 2014, que ele falou assim que a advocacia ficava com os advogados, ficava com gracejo com juízes e promotores, os advogados ficaram, mas eu falei, mas os advogados negros não faz parte daí não, advogado negro não fica tomando cafezinho com juízes. Mas voltando, são esses advogados que ficam com gracejo, que tomam um cafezinho com o juiz, que conseguem sentenças favoráveis. Qualquer um, por mais inocente que seja, que é um advogado que seja amigo do juiz. Qualquer um quer isso. Entende? E esses escritórios concentram esses advogados, esses ex-ministros, esposas dos ministros, enfim, toda essa situação que você já conhece. E os negros não participam disso. E aí eu estava pensando, acompanhando a Lava Jato, algum advogado negro estava ali fazendo citação na Operação Lava Jato. Olha que passaram ali mais de 500 advogados. Quantos advogados negros tinham ali? Onde é que estão esses advogados negros? E se eles têm currículos? E se eles são competentes? Mas eles não conseguem chegar. Eles não conseguem chegar até o STF. Eles não conseguem participar dessas grandes bancas. E a palavra honestíssima para isso é racismo. É porque eles não querem negros lá. E num desses cafés, um desses escritórios, ele chegou e falou assim, doutor, mas... Que aí eu estava impugnando e falei assim, olha, mas a magistratura já tem cotas, o Ministério Público tem cotas, é só aqui os escritórios, esses grandes escritórios que estão com dificuldade de aceitar cotas e tudo mais. E aí ele teve assim, a coragem de me falar assim, mas o escritório é privado, o escritório é meu. Ele falou, o escritório é meu. Se o escritório não me der lucro, se esse advogado não me der lucro, eu não vou aceitar ele. Se esse negro não me der lucro, eu não vou aceitar ele. Ele falou que é privado. Ele falou, eu preciso... Se esse negro não me der lucro, eu não vou aceitar ele. Então a gente percebe com quem que nós estamos falando. E foi assim, aquelas conversas de bastidores de café, que ele falou, não vou aceitar qualquer um e tem que ser. E se meu cliente falar que não será aceito, que não quer um advogado negro, ele falou, depende do meu cliente, né, doutor? Depende, né? Enfim, são desses círculos que nós estamos falando, desses círculos que ainda não aceita a população negra, que ainda não aceita o profissional negro.
Então, quando nós vemos, e é lógico que eu vejo isso com muito bom grado, que nós estamos isso, quando a gente vê a Maju e tantos outros profissionais fazendo fantástico, puxa, olha, agora o negro está aparecendo aqui, ó, comercial aqui da Avon, Boticário, agora tem negros. Dá aquela falsa impressão de que a coisa está resolvida, de que, olha, melhorou, né? Não tinha negro, agora tem, agora vou colocar, acho que fugiu o nome, ele vai apresentar aquele programa da Faixa Bernardes, me parece que era um negro. Olha, então agora os negros estão chegando. Mas estão chegando aonde? Como? E aí, se nós perguntarmos para eles, e se eles forem sinceros em dizer como que é o dia a dia deles lá, como é sofrido e qual é a possibilidade de ascensão que eles têm lá dentro, porque agora, logicamente, está dando um certo lucro a gente ter negro, né? Tem que colocar negro, os negros assistem, tem que ter negro no Big Brother, né? Tem que ter, talvez não ganhe, né? Mas tem que ter. Então, são dessas situações que nós estamos falando, são dessas mazelas que nós estamos falando. E quando eu trago isso, quando eu trago também essa questão do negro não estar nos grandes escritórios, com a pandemia, o negro já vem sofrendo desde sempre, mas com a pandemia ficou ainda pior. E com a pandemia, eu fico até envergonhado de falar isso, que a gente teve que pensar como a associação poderia mandar cesta básica. Cesta básica, assim. E em algum lugar a gente tem que pensar que sai mais caro chegar lá do que tem que comprar lá, manda dinheiro para ele. E a OAB São Paulo, ela deu uma ajuda de R$100. Eu até conversei com o presidente à época, aí ele falou, não, doutora, mas porque aqui a gente tem não sei quantos mil advogados, né, imagina. E a nossa unidade, né, enfim. E tinha toda aquela seleção, tinha todo aquele pente fino para você chegar a esses R$100, que não foi para todo mundo, não. Então, são dessas realidades que, principalmente, a população negra não tem acesso, nem aos R$100 a gente tem acesso. E aí o que acontece, e isso me entristecia demais, é muito ruim quando a gente está nesses espaços, que a gente ouve cada história, assim, que você não consegue dormir à noite. Mas que você não queira levar aquela história para casa, mas não tem como. E de uma mulher advogada que ela fala assim, olha, eu ganho mais de garçom do que de advogado. E aliás, não foi só uma, não fui várias que eu vi. O outro falou, eu ganho mais sendo segurança do que como advogado negro. Eu falei, puxa, mas uma ação, pega, não sei, um divórcio que seja. Não. Sendo garçom eu ganho mais, sendo segurança eu ganho mais do que como advogado. Mas estou falando da advocacia negra, é lógico. Que aí tem uma historinha pessoal, que todas as vezes que eu chego para minha mãe, eu sempre comento com ela, sempre não, eu falo, puxa mãe, eu estou sem dinheiro. Você é advogado. Você é advogado, como que você está sem dinheiro? É assim, porque é esse o imaginário que nós somos advogados. Você é advogado, como você está sem dinheiro? Fala, não, mas eu sou outro advogado. Eu sou outro, eu estou em outro lugar da advocacia, infelizmente. Mas é isso, e aí quando o Clássico colocou muito bem do colega que não conseguiu chegar, sim, é o filtro que se põe. Como é que a gente faz para estar aqui? Como é que a gente faz para trazer a população negra de todos os espaços, em todos os espaços, negro indígena, trans, como é que a gente faz para trazer esses profissionais? Que eles existem. Eles existem. Mas se a gente não fizer uma ação maior, né, de falar, ó, fulano, ó, a passagem está aqui, como é que o seu escritório não tem escritório? É preciso ir além disso, não é só franquear o espaço, a gente está trazendo mais. A gente está falando de alguém que não caiu da margem, alguém que já estava na margem quando estava muito bem, já caiu da margem. É desses profissionais que a gente está falando, são dessas mulheres que a gente está falando. Essas são muito piores, às vezes, agora no online, né, e direto as advogadas fazendo reuniões com os filhos. Não que tenha algum problema disso, mas a gente entender também o contexto que está tudo aquilo. De fazer audiência, não sei como é que está a audiência, mas fazendo audiência com os filhos. Até um advogado me relatou isso. Que o juiz falou, não dá nesse torto comigo porque minha filha passava, eu estou em casa. Então são essas as situações. E a advocacia negra, infelizmente, eu não queria estar falando isso. Infelizmente, assim, tá ali. E não tem um olhar, e não tem uma ação, e não tem uma preocupação fora. Nós estamos ali, mas não tem uma preocupação de fora. Poxa, vamos pensar nisso? Vamos pensar nesses profissionais? Né? E ali agora, encerrando, tem a questão da OAB, que nós tivemos cotas na OAB, e é um passo muito grande, é um passo importante.
Eu entendo sim que é um passo importante, nós tivemos cotas, e aí nós trazemos, querendo ou não, por mais que a OAB não cumpriu as cotas, não cumpriu o seu próprio regimento, mas entrou um pouco mais de negros, entrou sim. Abriu-se um pouquinho, não era tudo que a lei previa, mas entrou um pouquinho. Isso é importante, são as pequenas vitórias, isso é importante, tem que comemorar sim essas situações. E ali nós entramos no ano passado, nós estamos com ações em diversas OABs, diversos estados, e aí nós tivemos fraude, gente, muita gente branca que se candidatando em vagas de negros. E a hora que você começa a ver as diretorias, você fala, cadê a cota nessa diretoria aí, que eu não estou vendo um negro? Não, mas é porque o meu tataravô era negro, aquela história que você já conhece. E aí a gente está lá brigando, né? Nós estamos lá na OAB. Só que aí eu penso também, né? Porque assim, a OAB está desrespeitando cota, mas é só a OAB? O Ministério Público também. Magistratura também. Inclusive nós entramos ontem com uma ação lá no CNJ, porque a magistratura está acabando com o concurso do Rio de Janeiro e tem uma pessoa que é branca que está lá em vagas de negro. Enfim, espero, né? Espero que o CNJ dê jeito nisso. Mas então não é só B, a magistratura também, o Ministério Público também, as procuradorias também. Então são essas situações, porque às vezes quando a mídia você põe um caso, olha, porque ela tem cotas aqui e tal, e dá a impressão, o negro dá a impressão que, puxa, agora está bem. O STJ, né, agora ele parou a injúria ao crime de racismo. E ontem de ontem teve a questão do jogo do Corinthians, lá tem uma questão de racismo, e o rapaz pagou fiança. Eu quero ter acesso aos autos, ao inquérito, para saber o que aconteceu. Que ele colocou, como é que o delegado fundamentou isso? O rapaz pagou fiança e foi embora. Eu falei, não estou entendendo, mas tem 2 dias eu ainda não tive acesso aos autos. Mas são dessas situações que a gente está falando. São desse povo, são dessas mulheres que a gente está falando. Que não tem, infelizmente, não tem ninguém às vezes pensando, querendo uma maneira de mudar aquela situação. Essa situação que é horrível, é a situação que não dá para a gente continuar. E para finalizar aqui, nós falamos muito do racismo estrutural. E é válido, é lógico, a gente precisa falar do racismo estrutural. Mas acho que nós precisamos começar a falar também de como desestruturar esse racismo. E nós já percebemos que não é estrutural, mas como é que a gente desestrutura? Todos esses grandes escritórios, como é que a gente desestruturar a OAB, Ministério Público, magistratura? A gente está pensando em desestruturar, porque do jeito que está, não dá. E a população negra é quem mais sofre, essa advocacia negra é quem mais sofre. Eu espero que nos próximos anos tenhamos mais negros em todas. E aí hoje de manhã, para final, hoje de manhã, agora de manhã nós fomos ao mercado e a gente falou, os negros, tem poucos negros aqui na cidade, mas eu percebi que no mercado tem um monte não, mas tem negros lá na limpeza. Tem negros no mercado, a gente está num bairro aqui, tem negros ali na limpeza. Então os negros continuam nesses espaços marginalizados, espaços de pequenos salários que são reservados em todas as cidades, inclusive Bahia, porque às vezes a gente acha que a Bahia, acho que é a maior cidade da população negra, acha que lá a situação é melhor. Não é. A situação da Bahia também é calamitante. São dessas situações que nós estamos falando. E é nessas situações que nós precisamos brigar todos os dias. Todos a gente precisa levantar e falar, tá, aonde que estão os negros? Nós acostumamos, né, com essa invisibilidade da população negra e a gente não vê, acaba tornando algo natural. Mas nós não podemos naturalizar mais isso. Né? A gente pode só aceitar que tem um na televisão, que tem um no programa X, programa Y. Não, mas tem um advogado que participa lá da minha OAB, mas só tem um. E esse senso que não vai para frente. Nós precisamos lutar também contra isso, com os homens e mulheres negras que estão nessa situação. Obrigado, gente. Bem, então agora vamos ao grupo de advogadas feministas. Ana Maria. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu fico muito feliz e honrada também de estar aqui representando o GAFEM, principalmente ao lado de pessoas que tanto admiro. Falo isso também em nome do grupo, que dentro do nosso campo, quando a gente admira alguém, é diferente do campo de lá, que se admira por sobrenome. Aqui, quando a gente admira alguém, é porque de fato esse alguém trabalha muito. E
e principalmente trabalha compreendendo que para nós o estudo é tarefa, como todos aqui falaram. O estudo é tarefa porque ele não tem um fim em si mesmo. O grupo Advogadas Feministas, então, ele foi pensado e criado agora também na pandemia, dentro desse cenário tão cruel que nós vivemos, e cruel não só para uma mazela que alguns querem colocar como se fosse algo natural, mas foi algo planejado para, de fato, tirar direitos e que culminaram na morte de tantos e tantos do nosso campo. Porque, como aquele mesmo disse, aprendi aqui que a gente não deve falar, alguns vão morrer, mas quem foram aqueles que iriam morrer, que já sabiam que iriam morrer, foram do nosso campo. Então, esse grupo de advogadas feministas surge na pandemia, muito inquietas também com as condições que vem sofrendo a nossa categoria. Eu aqui eu vou falar diversas vezes da advocacia como categoria, porque é uma das questões também que nós identificamos como um problema. Cada vez mais essa lógica neoliberal que se impõe dentro da advocacia, quase que normalizando a periodização da nossa categoria. E o que isso faz, de fato, é que não só nos grandes escritórios, mas nos escritórios e na advocacia como um todo, quem mais sofre com a retirada dos direitos trabalhistas são justamente as mulheres, negros e negras, as pessoas com deficiência, LGBT, porque nós somos historicamente explorados e oprimidos, servidos para lucrar por esse sistema. Então, a nossa perspectiva do grupo de advogados feministas, e aqui já estendo o convite, hoje em dia nós estamos somente em Brasília, espero que no próximo fórum tenhamos colegas de todos os estados, mas pensando entendendo que isso é possível também pensar uma advocacia feminista que tenha como norte o combate às violências contra as mulheres, meninas, contra o patriarcado, mas sem dúvidas também contra o racismo, o capacitismo, a LGBTfobia e todas as desigualdades sociais e econômicas, que, como bem aqui todos os colegas falaram, por último tem isso, que a gente quase repete o que todos os outros falaram, não vem da pandemia, mas a pandemia escancarou muito isso, e como todos já ouvi isso muitas vezes e vou utilizar novamente, todos sofremos a mesma tempestade, mas não encaramos no mesmo lugar. Alguns estavam com bote, outros estavam em iates e outros ali nadando para salvar a sua vida. Mas mais que isso, nós teríamos condições sim de que todos estivéssemos enfrentando essa tempestade em barcos. Então, essa advocacia que a gente vem pensando, concordo muito com o que foi colocado aqui, não dá para esperar que a construção de um outro mundo se dê com uma ruptura em um só dia. Então nós temos que pensar tudo aquilo que faça com que a gente tenha uma vida um pouco menos sofrida ao longo desse tempo, ainda que nós tenhamos aqui perspectivas diferentes, seja socialista, comunista ou social-democrata. Acho que todos aqui entendemos que, de fato, a nossa missão aqui é pensar em mecanismos que façam com que a vida seja um pouco menos cruel para nós. E aí, um dos desafios assim, que o grupo vem pensando, né, desafios e tarefas que nós temos antes da pandemia e agora também, depois da pandemia, nunca sei se dá para falar depois da pandemia, se acabou ou não acabou, mas estamos aqui todos vacinados, e vacinados, é bom lembrar também, fruto da luta popular, fruto de advogados e advogadas populares também que estiveram durante as manifestações antifascistas, manifestações em prol da vacina, porque senão sequer estaríamos vacinados ainda. O nosso grupo vem pensando muito sobre a questão, aí que eu falei, né, da necessidade de nos entendermos como categoria, de lutar para que a advocacia tenha um espaço dentro dos escritórios com direitos trabalhistas assegurados, porque se nós não temos isso, nós sabemos quem são aqueles e aquelas que mais sofrem na mão dos grandes e, na verdade, de todos os escritórios, dentro da lógica neoliberal que nos é imposta.
E um outro ponto também que nós estamos pensando bastante é sobre a questão do exercício pleno da advocacia, porque aqui nós estamos falando, então, de quem advoga para LGBT, de quem advoga pelos direitos das pessoas negras contra o racismo, das mulheres, e são esses os grupos que são vistos justamente como inimigos, e não inimigos somente desse governo, mas inimigos de um sistema como um todo. Então, se esses são inimigos, quem os defende também são inimigos. Então, falar do exercício pleno da advocacia, do direito de defesa, é também um debate político. Um debate político esse que a OAB faz muito pouco. Então, é sim fundamental dentro do grupo, a gente entende disputar esse espaço da OAB, entendendo as suas limitações, mas agora, bem disse Estevão, em 2020, só que com muita luta, conseguiu que se faça um censo. Em 2021, agora pela primeira vez, nós tivemos uma eleição na OAB que teve paridade de gênero e que teve as cotas... exatamente, isso que eu ia falar. Paridade de gênero e as cotas raciais, ainda assim desrespeitadas. A paridade tentando ser burlada em vários estados, as cotas burladas em vários estados. Então é aquilo, a gente faz a disputa institucional, a gente faz a disputa pensando o direito, que novamente, né, o direito como estudo, como tarefa para mudar a realidade social, e ainda assim a gente vê que quando nós conseguimos, é preciso uma disputa constante política para que aquilo seja implementado. E aí, entendendo, voltando assim para a disputa da OAB, né, os números são também muito marcantes no que diz respeito a gênero, porque essa primeira eleição com a questão da paridade de gênero, em 27 estados, das 27 seccionais, nós tivemos 5 presidentas eleitas. Mas quando também vamos ver, as mulheres estiveram majoritariamente nos espaços de vice-presidência e não na disputa principal, na presidência. E ao longo desses 90 anos, eu fiquei até assim, chocada quando eu vi esse dado, ao longo de 90 anos de OAB, tivemos 10 mulheres presidentas nas seccionais. Então, assim, é um número assustador. Então, quando muitas vezes nós ouvimos que hoje em dia, inclusive, o número de mulheres advogadas no Brasil é maior do que o número de homens, um pouco maior, mas essas mulheres não estão nos espaços de poder, e as que estão, muitas vezes, não são aquelas que têm como perspectiva um feminismo que entenda a necessidade da luta contra o racismo, contra a LGBTfobia, e coloque no debate também a questão de classe, porque uma das questões também que o nosso grupo vem pensando e refletindo é a necessidade da formação política, formação técnica, que nos é muito mais exigida, como as meninas estavam falando. Se cobram de um advogado, se cobram uma teoria de um advogado, para nós é cobrado 3 vezes mais aquele mesmo saber. Então, somos constantemente, o Paulo mesmo, mesmo depois da ADO, constantemente é colocado para explicar o porquê, qual é a técnica jurídica, de onde a gente tirou essa técnica jurídica. Então, de nós sempre é duvidado esse lugar. O grupo vem pensando em oficinas, em debates com mulheres, principalmente mulheres negras, periféricas, transexuais, mães que são as excluídas dos debates da OAB. A gente, nas últimas eleições da Ordem do Distrito Federal, nós estávamos caminhando, assim, era quase como se fosse uma ideia inovadora pensar numa creche dentro da OAB. Como é que a gente vai falar que as mulheres têm um espaço de discussão jurídica e política, se sequer elas podem deixar os seus filhos para debater, né, nesse ambiente? Então, o que nós entendemos também é que, para além dessa disputa da OAB, há uma necessidade de que nós consigamos nos articular através das ferramentas da interseccionalidade para pensar teses que compreendam também, junto com os movimentos, quais são as nossas necessidades, porque, de fato, o direito não nos dá todas as respostas, mas eu entendo que o direito
Inclusive, assim, eu particularmente, não é a posição do GAFEM, entendo que o direito um dia, numa outra sociedade, ele sequer haverá necessidade de existir. Mas enquanto estamos nessa sociedade, eles sim têm necessidade de existir. E qual é o nosso papel, o que a gente pode fazer dentro desse espaço de disputa, desse espaço de poder. Eu vim aqui para o GAFEM muito mais, acho que para ouvir as experiências dos colegas que têm muito mais tempo aí do que o nosso grupo, mas também estou muito feliz e espero que aqui no fórum seja um espaço para encontrar outras mulheres advogadas, feministas, que tenham também essa compreensão da necessidade de um olhar interseccional e que olhem o direito para além do instrumento jurídico frio e compreendam que o direito é uma importante ferramenta de disputa política de poder. É isso, eu agradeço. Bem, fechamos aqui a rodada da mesa e eu tenho algumas considerações aqui a fazer também, mas de qualquer sorte eu gostaria também de deixar aberto e para que cada uma aqui que se sentir à vontade tiver alguma contribuição, alguma crítica, alguma angústia, alguma inconformidade, algum desassossego que compartilhe. Eu acredito que esse é o nosso momento. Da minha parte, assim, eu só fiz algumas anotações e acho que a gente tem que pensar muito seriamente a respeito de alguns pontos que foram trazidos nas falas. Eu acho que o Paulo inaugurou isso e eu acho que nós deveríamos institucionalizar. Desde o caso da tese da legítima defesa da honra, que nós coassinamos, o Paulo propôs a ação com a coassinatura de várias outras juristas, né, dentre as quais eu me encontro. Eu acho que talvez esse seja também um caminho para a gente pensar quando nas ações que levamos junto, principalmente ao Supremo Tribunal Federal, e com a identificação, né, a identificação da ANAM, com a identificação do GABIS, com a identificação do GAFEM, com a identificação de todas as organizações, até para que a gente tenha também essa possibilidade de trazer para dentro do Supremo um reconhecimento e mais, né, não só para dentro do Supremo, mas para fora, de que as nossas lutas são conjuntas e que estamos juntos nas mais diversas frentes. Essa é uma. Gente, eu peço perdão a vocês, mas eu sou a rainha do encaminhamento. Então, eu ouço coisas, a minha cabeça funciona no escuto e encaminha. Ponto, tem que ter encaminhamento. Então, estou quase que sugerindo isso. A outra questão, acho que também fundamental, do senso da advocacia negra. Eu acho que a gente precisa, né, talvez também tirar uma nota, uma carta, encaminhar a presidência da OAB, assinada não só pela advocacia negra, mas pela advocacia LGBT, pela advocacia feminista, de novo a mesma coisa, por todas as organizações, para que se implemente seriamente esse senso, que é só um começo. E aí eu vou aproveitar aqui para trazer engatilhadas outras duas questões. Nós estamos com uma pesquisa sobre a violência de gênero na advocacia, está sendo divulgada em vários sites aí, muito especialmente, para nossa alegria, está lá no site do Sindicato da Advocacia Pernambucana, o link, tem no meu perfil também, tem no perfil de várias outras. E por que isso? Agora, junto aqui com o meu último ponto, é porque a gente tem que produzir o censo, a gente tem que produzir pesquisas, porque a gente tem que mostrar que essas demandas existem. A nossa pesquisa, parcialmente, já mostra que 87% das advogadas de um grupo que não é pequeno, é de 180 relatos,
de mulheres que foram advogadas, que foram vítimas de violência de gênero pelo exercício da profissão, não confiam na OAB. Então, o dado é esse, 87% diz: não entendo que a OAB enfrente a questão da violência de gênero, não entendo que a OAB responda de forma satisfatória. Isso quer dizer o quê? Não denunciei também. Aliás, mais de 70% não denuncia. Das que denunciam, 66% registram denúncias de violências cometidas pelos próprios colegas. Então, a gente precisa pensar sobre isso, até porque num outro paradigma, o Conselho Nacional de Justiça editou o protocolo para o julgamento sob a perspectiva de gênero. A gente sabe que nenhuma declaração de direitos, nenhum protocolo, ela é por si só, mas ela é abertura para disputas. E nesse caso, esse protocolo não serve de paradigma para disputas de um protocolo na OAB. Então, nesse sentido, a gente precisa produzir dados, porque é com o censo que a gente vai mostrar quantos são, onde estão os advogados e as advogadas negras. Não sei, Paulo, se já existe algum censo, alguma pesquisa para mostrar as advogadas e advogados LGBT. Do nosso caso, mostrar a violência de gênero no exercício da advocacia, porque aí sim nós temos mais do que aquilo que nos acusam, de dizer que os nossos discursos são os discursos esquerdistas, nesse mundo tão pobre de pensamento, de tão pouca capacidade cognitiva que a gente está vivendo, tudo vira bandeira de comunista, tudo vira coisa esquerdista, ou então tudo vira coisa do PT. E não é nada disso, pode até ser um pouco de cada uma dessas coisas, mas não é isso. Trata-se, não é só sobre isso, é fato. Nós somos agredidas, nós sofremos violência, nós temos, das mulheres que reportam violência, um número altíssimo, supera os 70%, com consequências na sua saúde mental. Mulheres com ansiedade, com depressão, utilizando de medicamentos e mais, querendo abandonar a profissão. Então, que tipo de violência é essa que faz com que alguém diga: eu não quero mais ser advogada, porque ser advogada me traz muito sofrimento? Então, que mundo é esse em que alguém diga: eu ganho mais sendo garçom do que sendo advogado? Porque o lugar do garçom é o lugar do preto, não é o lugar da advocacia. Então ninguém ou procura como procura um outro advogado, uma outra advogada que sejam branco e branca. Então a gente precisa desses dados, né? Eu junto aqui, a minha cabeça funciona com politicamente na advocacia, mas sempre academicamente pensando. A gente precisa de dados para mostrar essa realidade. Então, da minha parte, vou agora aqui fazer a abertura para quem quiser, né, fazer algumas outras considerações, mas eu acho que a gente podia sair daqui com esses encaminhamentos, né, de tudo que a gente conseguir pensar desse conjunto e de todas mais que quiserem se somar a essa disputa que a gente precisa fazer. Dito isso, quem gostaria de se manifestar? Eu gostaria. Por favor, nome. O microfone não está funcionando, talvez não está usando o som. Boa tarde a todas e todos. É uma grande honra estar aqui, né, na presença de vocês, aqui com a nossa grande mestre, Soraya Mendes, que eu já conhecia de tantos textos publicados. Eu sou advogada criminal há mais de 30 anos, 35 anos. Sou diretora do Instituto de Advogados Brasileiros, uma instituição que foi fundada em 1843 pelo Dom Pedro II ainda, e que deu origem ao OAB, né, uma instituição a mais antiga das Américas. Então estou aqui com uma mesa, então por isso que eu pedi a palavra, porque eu vou ter que infelizmente me retirar desse evento, desse colóquio importantíssimo. E eu vi que eu assisti a fala da nossa querida mestra, né?
e hoje mais cedo, e ela me passou esse tema sobre advocacia, interseccionalidade, democracia, o desafio da pós-democracia, né? Pandemia, aliás. E eu queria colocar uma questão que acho que não tem a ver muito com a advocacia, mas tem a ver com a questão das mulheres, da interseccionalidade. E eu faço um doutorado em políticas públicas e formação humana pela UERJ, e eu faço uma pesquisa sobre mulheres condenadas por tráfico de drogas. Eu faço uma pesquisa em 2018, 2019, 2020. Eu queria trazer essas reflexões para vocês aqui, deixar aqui enfim, não só essa reunião, mas trazer essa instigação, né, essa provocação. E nós estamos trabalhando aqui no fórum muito a questão da justiça criminal, né, do sistema de justiça criminal. E eu vejo na minha pesquisa, né, como existe essa invisibilidade das mulheres, né, que estão encarceradas atualmente exatamente por o crime de tráfico de droga, né. São mais de 43 mil mulheres, né, presas hoje em dia pelo sistema penal, né, e eu vejo uma situação dramática dessas mulheres quando eu examino as condenações, as sentenças, os acórdãos. Eu tentava hoje mais cedo colocar para a professora Soraya, então estou, na verdade, pedindo um pouco de ajuda aqui para poder dividir com vocês as angústias, né? Porque quando a gente faz uma pesquisa de campo e de análise também, a gente fica muito angustiada quando verifica ali os dados e essa análise, né? Essas mulheres são completamente invisíveis pelos julgadores, completamente invisíveis. E essa interseccionalidade que eu ando estudando, de gênero, né, classe e raça, né, é algo que permeia a nossa sociedade capitalista. Então eu queria deixar registrado aqui esse tema, que eu acho de suma importância. Eu sei que tem a ver também com a advocacia, porque eu acho que, apesar de ser um tema que a Defensoria Pública, isso eu estou verificando, a Defensoria Pública é muito proativa nesse tema, né, sabe, defendendo essas mulheres, né, e conseguindo até resultados, né, que a gente pode dizer positivos as sentenças são extremamente duras. Engraçado, eu quando não pretendi fazer essa pesquisa, eu entendia que o tribunal fosse muito mais punitivista, mas hoje eu tenho percebido que não, que os julgadores de primeira instância, eles têm uma concepção ideológica dessas mulheres como infratoras, né, como se elas tivessem. E aí eu sinto às vezes que até nos julgamentos a gente sente aquele julgamento como se fosse o julgamento da Inquisição. Eles julgam aquelas mulheres com ideias preconcebidas, como se elas fossem as bruxas, né, muitas delas são mulheres vulneráveis. E essa vulnerabilidade é completamente ignorada, ao contrário. Então eu queria trazer esse ponto aqui para vocês, se vocês me permitirem, né? E se alguém puder aqui dividir comigo essa questão, essa reflexão, eu agradeceria muito mesmo. Agradecendo muito mais uma vez a professora Soraya por essa oportunidade de participar desse belíssimo colóquio. Obrigada. Alguém mais? Eu vou falar porque... Aqui. Uma alegria estar aqui, a gente veio falar por acaso, que eu estava procurando um outro evento em relação aos moradores de rua, né? E daí mudou de lugar acho umas 5 vezes. E a gente pensou mandando para lá e para cá. Daí a gente encontrou a Soraya ali fora, a gente chegou aqui, foi super bacana, super bacana. Eu sou Silvia, Marcelo, meu colega, nós somos defensores públicos aqui do Rio Grande do Sul. E a gente acompanha vários desses debates, né, especialmente, inclusive, dessa questão dos limites éticos da defesa, né, porque a Defensoria Pública, a gente não escolhe os nossos assistidos, né, tem que fazer a defesa independente do que ele diga.
E muitas vezes essa questão, especialmente da legítima defesa da honra, volta e meia bem à baila, né? Até como dou assistido, né? Trazido por ele, né? A defesa dele, né? E a gente tem que trabalhar isso internamente, é super necessário, acho que não está trabalhando como deveria. Essa questão dos limites éticos, especialmente para preservar, né? todas as questões de feminismo, dos direitos humanos, porque hoje as mulheres, hoje é a defesa da honra, e amanhã, né? Qual vai ser, né? Desculpa, vamos dizer que pode matar judeu, pode matar negro, pode matar. Então essas questões têm que ser trazidas de uma forma sem paixões, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a questão de a paixão, né? A emoção, ela permeia todas essas discussões, mas a defesa técnica, a defesa acadêmica, a defesa jurídica construída tem que ser num outro nível, né? Especialmente quando ela é institucional. Trago também outra angústia minha, que é a questão das cotas nos concursos públicos, né? Que é uma coisa que, apesar de existir, a defensoria hoje tem 30%, né? O nosso sem reserva de vaga. Sem reserva de vaga. Mas ainda assim temos muito a buscar, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, no 4º concurso nós tivemos uma mulher negra aprovada, nossa colega Suzane. No 5º concurso não tivemos nenhum homem ou mulher. E aumentou o número de acertos também no concurso, né? É essa questão que eu trago, a minha angústia, né? Não falo aqui pela instituição. Quase o dobro, né? Que é a questão da... A cota por si só não resolve. Ela é importante, ela tem que ser garantida, né? Mas só isso não resolve no concurso público. Porque é justamente por isso. Porque não adianta, eles não chegam até o final. Então a gente tem que ter uma política de cotas que efetivamente garanta um concurso separado. Fazendo uma pequena interrupção, mas ela é muito minha amiga, então eu posso interromper ela. Todos os assuntos discutidos aqui são caros para nós. Sim, né? muito caros. As discussões são as mesmas dentro de uma instituição como a Defensoria Pública. Né? Nós temos os problemas com as defensoras mulheres, com os defensores negros. Né? A gente queria ter mais problemas com defensores negros, porque nós temos dois homens, olha só, dá pra não enche uma 3 e uma negra, né? Não enche uma então nós não temos muitos problemas, porque são poucos, né? E um problemão, né? Que é isso. Sim, nós somos 450 no estado. Gente. E os problemas são iguais, né? Eu não vou dizer similares. Os problemas dentro da nossa instituição são similares, né? Da advocacia privada. E nessa questão de cotas, nós temos cotas para indígena, já há 2 ou 3 concursos, e nós não temos nenhum indígena. Nossa. Por quê? Porque não resolve isso aí. Porque a prova é um óbice, não há ponte para uma pessoa indígena se formar em direito e conseguir passar num concurso. É muito difícil. Né? Então os indígenas até hoje são várias etapas também. Nenhum indígena do Brasil conseguiu passar no concurso aqui da Defensoria Pública. Ela tem que ser diferente, não é só 30%. Isso. E a nossa luta, eu sei que é da Silvia e a minha também, é na questão de reserva de vagas. Né? Não preencher as vagas que deveriam ser, né, de pessoas negras ou indígenas por pessoas brancas. Né? Reservar, se nesse concurso não houve alguém habilitado, qualquer motivo, ficar vago, porque aí quando tem 2, no próximo tem 4, 5. Né? Mas fazer essa reserva, eu torço para que passe o indígena. Torço, o Rio Grande do Sul tem áreas grandes, conflitos de questões indígenas e nós não temos nenhum. Né? A gente torce para que pessoas negras passem para assumir outras questões que eu, como branco, a gente não tem essa vivência, não tem a questão cultural, né? Trazer esse enriquecimento cultural para dentro da Defensoria Pública. E eu acho que serve, que serve para a advocacia privada, a mesma questão. E para os grandes escritórios, a mesma questão. Mas eu acho que mesmo nessa questão da questão da mulher, né, que o concurso público em tese não deveria trazer dificuldade, né, dentro de uma instituição pública, no caso, né, somos também, a Defensoria Pública, nós, os defensores, também somos, temos a OAB, agora não mais é exigido, né, mas uma grande parte dos nossos colegas integram a OAB, eu integro a OAB até hoje, acho que, né, cada um.
Mas existe também essa questão assim, mulheres defensoras públicas não têm problema de acesso a cargos, de acesso a cargos de poder, não sei o que, tem. Nós enfrentamos dentro de uma instituição pública as mesmas dificuldades das mulheres. Nós temos assim, passamos em concursos, temos os mesmos salários, né? Mas os cargos de liderança muitas vezes não são distribuídos da mesma forma, né? Não é tão simples assim, né? A própria questão é uma questão cultural mesmo, sabe? A questão do feminismo, ela não é, a Defensoria Pública, apesar de ser uma instituição de vanguarda em vários aspectos, ela ainda é muito conservadora, por integrar um sistema de justiça que é extremamente conservador. Trabalhar feminismo dentro da Defensoria Pública não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Não é um lugar assim que tu fala assim, é mimimi. Esse negócio do feminismo. Feminismo, né? Ainda causa desconforto, né, em alguns espaços, não é uma unanimidade. E mesmo nas questões de cargos de poder, né? Muitas mulheres, isso a gente vê em todos os cargos públicos, na defensoria não é diferente. Não, mas eu tenho um filho pequeno, não posso assumir tal cargo, não posso aceitar uma remoção para Porto Alegre para exercer um cargo e deixar aqui no interior. Coisa que os homens, de um modo geral, não passam, né? Questões assim que, não tem problema, pode ir, pode voltar. Isso existe, né? Isso é uma questão também trazida. E estamos há 10 anos sem uma Defensoria Pública Geral mulher também. Estamos já 5 eleições com defensores homens, e então é uma questão de mudanças também de pensamento e cultura. Só para trazer essas questões assim, que também não é fácil também no mundo público, né? São questões que permeiam todos os espaços. Vamos, só para passar, a companheira tinha pedido ainda antes. Tá bom. Deixa eu falar na frente dela, tem vergonha. Boa tarde, eu me chamo Pérola Thaís Sampaio. Prazer, Soraya. A gente tinha conversado naquela reunião online só, né? Que foi articulada pelo Dr. Torelli, que é o Procurador-Geral do Estado. Prazer em conhecê-la. Segunda vez que a gente está juntas, né, na realidade. E o Estevão também, que é da nossa Associação de Advogados Negros e Negras do Brasil. Prazer. Então, eu me chamo, como falei aqui, Pérola. Sou formada em Psicopedagogia Clínica e Institucional e também sou bacharel em Direito. E atuo trabalhando num escritório. O que a gente percebe assim nessas atuações que a gente vem atuando, e a gente trabalha muito com racismo institucional porque as pessoas nos procuram. As prerrogativas dos advogados e advogadas, elas são sempre algo muito difícil de ser enfrentado, mas quando nós falamos em advogados e advogadas negras, é muito mais difícil ainda. E eu vejo pelos colegas lá do escritório isso muito presente quando se vai para uma delegacia, e em especial quando também está frente ao delegado federal, levando o teu cliente. Nós estamos atendendo um caso, por exemplo, lá no escritório, de um engenheiro que trabalha numa grande empresa, né? Por ética a gente não pode dizer, mas ele é vítima de racismo e perseguição, de inclusive adulterarem as folhas dele. Ele foi demitido, sendo que ele é concursado, e aí a gente conseguiu reverter, ele ganhou, foi conseguido reverter judicialmente, ele voltou novamente a integrar, né, a instituição, a empresa que ele trabalhava, e agora ele quer entrar com danos morais. E aí, como é difícil sensibilizar o próprio delegado, mesmo tendo uma sentença na qual julgou que ele, né, por X e X motivos, ele deveria reintegrar novamente a empresa, de convencer. E também essa questão de tu entrar em estabelecimentos e ser confundida com o cliente, não tu sendo vista como advogado ou advogada, e também entrando numa delegacia pedindo os autos do inquérito para te ter o acesso, ter o conhecimento, e muitas vezes o próprio delegado dificultar e questionar. E principalmente quando se fala em mulher advogada negra, isso mais difícil ainda. Então acho que todas as instituições que debatem a questão dos direitos humanos, que debatem a questão de gênero, que é cara para nós, a questão LGBT, temos que estar muito atento nessa questão das prerrogativas das pessoas que são minorias pela sociedade,
entre aspas, minoria, porque nós somos minoria no sentido político de não ter acesso a muitos direitos, mas populacionalmente falando, nós somos maioria, sim, essa é a realidade. Então, quando eu falo minoria, eu gosto sempre de contextualizar e dar um conceito do que é essas minorias na realidade, né? Nós somos minoria politicamente falando no contexto geográfico dessa situação na qual, onde nós estamos inseridos. Então, só para finalizar minha fala, lembrando que o Poder Judiciário ele não foi construído para nós, homens e mulheres negras. Ele é majoritariamente constituído por pessoas brancas, por homens e homens, inclusive, com salários, mesmo sendo servidores públicos, elevados. Então, eles acabam, às vezes, tendo um olhar muito diferente para aquela população vulnerável, que é a maioria da população que bate nos nossos escritórios, né, que a gente atende. A gente atende muitas outras populações, mas em especial as pessoas vulneráveis pelos temas caros que a gente assume por sermos também integrantes dos movimentos sociais. As pessoas acabam nos procurando. Então isso, Soraya, eu acho que doutora Soraya é uma coisa muito cara para nós. É doutora sim, e quero dizer por que eu gosto de falar doutora. Porque várias mesas que eu participo, eu já sou há mais de 20 anos integrante do movimento social, eu percebia que quando eram para se dirigir às pessoas negras, falavam o nome somente das pessoas. E quando eram as pessoas brancas, diziam o doutor tal, a doutora tal. Então, quando é uma doutora como a doutora Soraya, que nos representa e muito bem, e o seu currículo foi com muito esforço construído, a gente tem que demarcar esse espaço e dizer doutora Soraya. E foram anos e anos. Bom, agora depois dessa eu não tenho mais o que falar, termino aqui a minha fala. Muito obrigada. Meu nome é Maura, sou assistente social, trabalho no sistema prisional do Rio Grande do Sul e gostaria de ter esse espaço, esse 1 minuto, 2, né, para falar, e que eu acho importante. Primeiramente, falando como mulher, né, que eu acho que nós mulheres, a luta por respeito é uma luta diária, independente de ser branca ou negra, né, LGBT, enfim, ou índios. Mas como assistente social do sistema prisional, eu também me incluo nessa luta, né, por respeito à nossa profissão, né, e como a doutora Ana mencionou antes, né, quem defende o inimigo, inimigo é. Né? Então, enquanto profissional de serviço social, na defesa de direitos de minorias, na defesa de direitos das pessoas privadas de liberdade, também somos vistas como tal. Né? Tá defendendo esse tipo de pessoa, né? Defendendo mulheres, defendendo índios, LGBTs, negros. Também nós trabalhamos com minorias dentro do sistema prisional. Então, esse preconceito com o profissional que defende essas pessoas, né, ele é diário. Né? Então, às vezes, muitas vezes, de forma sutil, entre os nossos próprios colegas, nesse próprio sistema. Então, essa luta, né, pela defesa dessas pessoas vulneráveis, e pela defesa da nossa profissão, né, na defesa da questão de gênero enquanto mulher, né, ela é diária e nós precisamos demarcar isso, por mais que muitas vezes isso exige muito esforço. Às vezes é sofrido, é desgastante estar se posicionando, né, a todo momento, se justificando, para poder se manter nesse espaço. Então, eu me incluo nessa luta, né, como profissional na defesa de direitos de pessoas vulneráveis. Muito obrigada. Bem, então eu quero agradecer a todos, todas, todes. Quero só fazer uma... Paulo, você quer fazer mais alguma consideração? A minha proposta era fazer uma rodada rápida aqui de 2 minutos para cada uma da mesa, e já deixando o agradecimento pela presença de todo mundo aqui. Paulo, começamos com você? Obrigada. Agradeço todas as considerações, muito críticas, todo o apoio, né?
visibilidade das mulheres encarceradas, tem redução constante das mulheres, e todos os demais temas foram mencionados. Eu queria só de alguma coisa com a doutora Silvia, né, que vai ter para pública, sobre os limites éticos da defesa, quando ela disse que se a defesa do cliente é legítima defesa da obra, ela tem que defender. Se a professora Soraya bem disse, se a legítima defesa da obra é a única defesa, você não tem defesa. Fato típico do campo jurídico e culpável, sem exponente de início público, legítima defesa de verdade, estado de necessidade, estrito cumprimento ou ineligibilidade diversa, é crime. Então, mas assim, eu entendo a preocupação, eu pediria que fosse visto, na petição inicial, no aditamento, que tem muitos parâmetros dogmáticos, inclusive uma decisão do Supremo. Eu posso simplificar o parâmetro dogmático do princípio da dignidade da pessoa humana, que não é uma carta em branco, como ainda hoje se diz. Dignidade humana por mentalizar o ser humano, coisificar o outro, a outra, como meio para satisfazer os seus desejos, quer dizer, matar a mulher por traição afetiva e instrumentalizar a vida da mulher aos desejos. Isso causa alguma dúvida, não vejo, mas assim, vamos considerar que estupro seguido de morte vá a júbilo. Que vá, embora tenha pessoas que estranham. Então, a defesa técnica vai poder ressuscitar a nefasta tese de Nelson-Lia de que não há estupro no casamento adérito conjugal, sim. Eu acho que há casos extremos que é legítimo, sim. Então, a questão, eu acho que não pode ser argumentos de espantar. Hoje a legítima defesa da honra, amanhã vai ser o quê? Digamos que os constitucionalistas mineiros, né? O Estevam, falaria, uai, casos futuros, a gente avalia. O advogado que humilhou a Mariana Ferrer naquela audiência nefasta, famosa, foi denunciado no Tribunal de Ética da OAB de Santa Catarina. Não sei o que aconteceu, espero que seja punido. A lei Mariana Ferrer, seguindo uma tendência, eu sei que nos Estados Unidos tem uma lei, o ministro Gilmar citou, ela fala, né, proibido você manifestar circunstâncias ou elementos estranhos à apuração dos autos, que é mais ou menos o que eu falei da Júlia Diniz. Quer dizer, o que tem a ver com uma acusação? Disso. Estranho isso. Travou agora, Paulo. Travou total. Você quer humilhar a vítima para conseguir a absolvição. Travou, Paulo. Mas então. Perdão. Fechou. Ó, perdemos a conexão do Paulo. Mas, gente, ficamos nós aqui. Estevam, olha só. Acabou. Não, travou. Eu vou. Sabe no dia dele? O que ele faz? Tadinho, ele tá tentando. Não tá, amigo, não tá dando certo. Parou total. Mas deixa eu agradecer você. Vou agradecer o Estevam, agradecer a Ana Maria aqui também, porque a nossa plenária aqui já se desfez, o pessoal já foi. Então agora estamos nós aqui na mesa, mas tá cortando bastante o teu. Mas muito obrigada. É engraçado que eu tô vendo você. Mas a conexão dele é que não tá chegando a nós. Mas foi tudo perfeito enquanto tinha que ser perfeito. Foi só no finalzinho aí que ficou. Não precisa botar muita coisa. Paulo, grande beijo, muito obrigada. E nós aqui, todo mundo de mão dada. Vamos, com certeza. Agora que eu vi assim, tô tranquila. Obrigada, Paulo. Prazer. Estevam. Isso.